Bom, começando mais um vídeo de leituras da quarentena. Mais um vídeo que eu não tô de frente para as câmeras, mas eu tô aqui para falar um pouco do que eu tô lendo nesse período de isolamento, nesse período de quarentena. Todo mundo tá em casa, né? Quem puder tá em casa, espero que esteja em casa, beleza? Compre seus gibis online de preferência, continue lendo, mas continue lendo de maneira segura, beleza? E eu vou comentar, eu separei aqui 5 títulos, contando com esse, que já tá na minha mão, vou comentar um pouquinho a respeito de cada um e o que está se passando nas histórias. O primeiro volume é o Batman que Ri, que está no número 4, é o último número, saiu em final de março aí desse ano, e ele traz as 2 últimas histórias do Batman que Ri. O Batman que Ri, para quem não sabe, ele é um personagem que nasceu na saga DC Metal, né? Que é uma saga que mudou um pouco o que existe no conceito de multiverso da DC. Ele apresentou o Multiverso das Trevas, que é um multiverso onde existem versões de heróis e vilões corrompidos pelo Coringa, né? E pelo Batman. É uma mistura de Coringa com Batman. Então a gente tem o Batman que ri, tem um Flash que ri, tem um Superman que ri, enfim, tem várias versões. Mas o Batman que ri é o principal, foi o que criou isso tudo, foi o que elaborou esse multiverso sombrio. E agora ele está surgindo, né, crescendo como uma grande ameaça dentro do universo DC. A gente tem essa minissérie aqui que se concluiu nesse número. Quem quiser comprar ou correr atrás para ler os outros números e terminar aqui, no original são 7 edições, né, que é a última 7, e no Brasil saiu em 4 volumes. Eu recomendo bastante, que é uma história muito boa, bem escrita. Ela é escrita pelo Scott Snyder, o desenhista que eu esqueci o nome, é o Jock, né? É um desenhista com um nome bem simples. Eu recomendo que leia, porque é uma história fechada, que vai ter uma continuação mais adiante, mas uma história que não exige muito de você saber. Porque ela se passa em um universo alternativo também. A gente tem nessa história o Batman que ri invadindo um universo alternativo, tentando capturar um Batman alternativo. Porque é isso que ele faz, ele invade vários universos e captura vários Batmans para poder corromper e matar, de preferência, né? E aqui a gente tem a conclusão dessa história, né, com esse Batman do universo alternativo tentando vencer o Batman que ri de uma vez por todas, né? Ele tem aí o auxílio do Gordon, do comissário Gordon, e do Alfred, né? Só que ele está sendo contaminado pelo Batman que ri e ao mesmo tempo ele está se tornando o Batman que ri também, né? Que a gente tem uma cena explicando isso justamente. É um gibi que começou assim muito bem, ele deu uma leve caída de qualidade ali no final, o traço maravilhoso, olha isso, bem assustador, bem, né, uma coisa bem de trevas mesmo, mas ele terminou muito bem, eu acho. Essas 2 últimas edições, elas são muito caprichadas. A gente tem um momento aqui do Gordon vestindo o uniforme do Batman do futuro, uma coisa bem inesperada, mas que ficou muito bem encaixada dentro da história, né? E ela termina muito bem, né? Ela termina de uma forma que ela deixa um gancho para continuar de uma outra maneira, mas ao mesmo tempo ela conclui o que é esperado concluir, né? Então, quem gosta de histórias completas, quem não gosta de fins abertos, vai ficar feliz, vai ficar satisfeito com essa saga aqui. E esse número 4, ele termina assim, beleza? Vamos para a próxima edição que eu li aqui. Asa Noturna, volume 8. Aqui a desgraça começa. O que a gente tem aqui? O Asa Noturna, pra quem não sabe, ele era o Robin, né? Ele foi o primeiro Robin, ele é o Dick Grayson, ele evoluiu e se tornou o Asa Noturna ao longo dos anos. Nesse volume 8, ele continuou a história que aconteceu lá no Batman número 30, aqui no Brasil, que é quando o Dick ele toma um tiro na cabeça. E aí ele perde a memória, né? Ou grande parte da memória. Aqui na capa, inclusive, ele tem uma cicatriz desse tiro na cabeça. E aí, a partir dessa edição aqui, ele esquece que ele era o Dick Grayson, né? Ele se torna o Rick Grayson, R-I-C, né? Que ele esquece que ele era o Dick Grayson, ele esquece que ele era o Asa Noturna e ele se torna uma outra pessoa que renega esse passado de herói, né? E as pessoas falam com ele que ele era o herói, eles falam com ele que ele era o Dick Grayson, mas ele, na verdade, ele desacredita disso, ele não leva isso a sério e ele prefere esquecer essa outra vida que ele teve, né? E aí a gente tem o Dick Grayson com um visual de cabelo raspado, né? Bem largado, bem... Isso aqui é uma cena do passado, quando ele ainda era Robin, né? E aí, ao longo dessa história, a gente tem essa história do Rick Grayson se estabelecendo em Blüdhaven, que é a cidade onde ele operava como Asa Noturna, só que agora como um taxista. A gente tem o Dick Grayson vivendo como um taxista nessa cidade, tentando fugir do passado de herói. Só que, ao mesmo tempo, um policial reformado não, um policial ainda na ativa, ele encontra o esconderijo antigo do Asa Noturna,
com 4 uniformes, né, do Asa Noturna. E aí ele tem a brilhante ideia de chamar outros 3 amigos e assumir o manto de Asa Noturna na cidade, né? E aí a gente tem uma equipe de Asa Noturna operando em Bloodhaven, enquanto o Dick Grayson está sem a memória, né? É um conceito interessante aqui a equipe do Asa Noturna. É um conceito interessante, mas que não funcionou muito bem. A gente já teve uma fase do Dick Grayson que ele deixou de ser Asa Noturna. No passado, quando ele viveu uma fase de agente secreto, ele não tinha perdido a memória, ele estava fugindo da própria morte, que ele fingiu a morte dele para proteger a identidade secreta dele, e ele se tornou um agente secreto chamado Grayson só, né? E essa fase foi muito boa, porque ele manteve as características do personagem, apesar dele não ser mais o Asa Noturna. Aqui não, ele vira um cara bem diferente do que a gente esperava, ou que a gente conhecia ele, e esses Asa Noturna policiais assumem o papel dele, que não ficou muito bacana, não ficou muito bem escrito. Tem ideias interessantes, né? Mais pro final a gente tem meio que a equipe dos Asas Noturnas se unindo para lutar contra o espantalho, e aí o Rick Grayson ele assume tipo uma identidade heróica desconhecida ainda, mas a narrativa é um pouquinho chata e os desenhos são pavorosos. Quem escreve isso aqui é o Scott Lobdell e o Fabiano Nicieza, com a ajuda do Benjamin Percy, e sinceramente não são 3 escritores primorosos, são escritores até conhecidos por não serem muito bons, em especial a Nicieza. E a arte, cara, a arte de todo mundo que tá aqui, só o Travis Wu desenha bem, sabe? Na minha opinião, o resto é bem fraco. É um encadernado que, se você não for muito fã da Asa Noturna, não estiver acompanhando, eu consideraria passar, né? Mas vamos ao próximo. Esse melhora um pouco a questão. Esse aqui é o segundo volume do Gavião Negro, escrito pelo Robert Venditti, desenhado pelo Brian Hitch. Quem conhece Brian Hitch já sabe que o traço desse encadernado é maravilhoso, né? Em todos os aspectos, bonito, bem desenhado, e felizmente ele também é bem escrito, né? Passando rapidamente, novamente a câmera saindo do lugar, passando rapidamente, o Gavião Negro ele é um personagem que ele é conhecido por ter um poder especial, que é o de ter várias vidas. Sempre quando ele morre, depois de muitos anos ele reencarna, e aí nessas edições aqui são 12, especial volume 2, ele reúne 6 edições, as 6 seguintes em relação ao que teve no volume 1, então vai do número 6 ao número 7 ao número 12 do Rockman original aqui. E aí nessas 6 edições a gente tem o Gavião Negro revisitando vidas dele passadas, né? Inclusive uma vida que viveu em Krypton, quando o Superman ainda era bebê. E aí ele vai aprendendo mais sobre o passado dele como guerreiro, enquanto um antigo inimigo retorna e tenta impedir ele de se tornar, né, o maior guerreiro de Thanagar, que é o planeta de onde vem o Gavião Negro originalmente, né? E a gente tem a participação da Madame Xanadu, que é uma personagem mística da DC bem conhecidinha até, não tão conhecida do público geral, mas para quem acompanha as pessoas, como é que se fala, os quadrinhos místicos da DC, já conhece ela, e é um encadernado muito bom, principalmente muito bem desenhado, Brian Hitch, como sempre, mandando muito bem no traço, e a história, felizmente, também é muito boa, com uma conclusão bem satisfatória, apesar de continuar, tá? Ela não acaba aqui, vamos ter mais volumes, não sei no Brasil, né? Mas eu espero que tenha vendido bem para ter mais volumes. E fechando esse vídeo, sim, esse vídeo foi só de DC Comics, desculpa, os próximos provavelmente também serão, mas eu vou trazer coisas de Marvel. Fechando esse vídeo, a gente tem o volume 1 do Aquaman, que continua a fase dele na DC atual, né? Que na verdade ela traz o Aquaman 43 ao 47, que saiu nos Estados Unidos, então na verdade não é um número 1, é um número 1 meio fake. Mas aqui começa uma nova fase. Se você... Ele saiu quando aqui? Não tem data, mas eu acho... outubro. Ele é um pouco recente, eu tô lendo vários gibis antigos aqui por causa da quarentena, mas se você quiser começar a ler Aquaman agora, talvez isso aqui seja um bom ponto de partida, apesar de ser uma história bem estranha, né? A gente tem roteiro da Kelly Sue DeConnick, que tá escrevendo ainda, escreve a fase atual da Arlequina, e desenho do Robson Rocha. Mas o que a gente tem aqui? Aqui é uma continuação da fase anterior do Aquaman, quando ele se perde no mar depois de uma guerra, e ele perde a memória. Tem muito herói perdendo a memória, né, ultimamente. Mas aqui a história é bem conduzida, né? Ele encontra um povo que mora na beira do mar, ele não se lembra quem ele é, e ele tenta viver com esse povo, buscando respostas sobre o seu passado, né? E descobrindo que de alguma forma ele é diferente, de alguma forma ele tem poderes, de alguma forma ele interage com o mar, e de alguma forma ele tem um passado com uma mulher ruiva que ele enxerga de vez em quando,
que, para quem não sabe, é a Mera, que é a esposa dele lá no fundo do mar, né, no reino de Atlântida. E aí a gente tem, né, toda uma história de deuses antigos envolvendo essa nova versão do Aquaman, essa nova fase do Aquaman sem memória, enquanto ele conhece esses seus novos aliados e tal. É uma história que, assim, foi um pouco chatinha de ler, mas não ofende, sabe? Tem coisas interessantes e, como eu disse, momentos visuais bem interessantes, né? Quando ele abre aqui o mar e tal, tem até páginas e capas bonitas sobre isso, né? Aqui a gente tem uma participação mais indireta da Mera. Mas, enfim, é um gibi do Aquaman, tem elementos clássicos de um gibi do Aquaman, para quem gosta do personagem, principalmente desse visual dele barbudão, tipo Momoa, que é o Aquaman dos cinemas. Ele deve agradar, né? Apesar da história ser um pouco qualquer coisa e nada muito memorável, eu acho que ele deve agradar quem gosta do personagem. Se você ainda achar ele por aí, apesar dele ser de outubro, vale a pena dar uma olhada. Deixa eu ver, falando nisso, esse aqui é de outubro, esses outros também são um pouco antigos. Esse Aquaman aqui saiu, esse Gavião Negro saiu em março, esse é mais recente. Esse Asa Noturna aqui ele é de novembro. E o Batman aqui eu já falei que era de março, então é um misto aqui de gibis antigos com gibis mais novos. Mas no site da Panini e na Amazon, em alguns sites aí, dá pra você procurar e tentar encontrar eles bem, né? Se você curtiu algum, dá uma olhada e me diz o que achou. Beleza? Esse vídeo fica por aqui, de Leituras da Quarentena. Fique em casa, lave as mãos, se inscreva no canal, deixe seu comentário e me diz o que você achou de algum desses gibis aqui, se você leu. E me recomenda uma leitura. Se você me recomendar uma leitura e se eu gostar, eu faço o que eu falo dela aqui no vídeo. Falou? Sou o Felipe Vinhas, o Gibizano fica por aqui e até a próxima. Valeu!